Tiago Pereira é precisamente psicólogo, membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses e Liga-nos Lisboa. Bom dia. Bom dia, Ricardo, e gostava de começar por saudar que o Fórum faça deste tema, porque isso nem sempre acontece, apesar da pobreza ser hoje o principal determinante da saúde em Portugal e um pouco por todo o mundo, um dos principais determinantes das componentes educativas, do insucesso e do abandono escolar. A verdade é que habitualmente não falamos de pobreza, ou quando falamos de pobreza falamos de situações muitas vezes trágicas associadas a situações de pobreza e não da pobreza enquanto conceito e enquanto fator fundamental da sociedade. E gostava de saudar isso neste dia e assinalar que é exatamente isso também que a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza procura trazer, porque um dos eixos é exatamente, enquanto desígnio, trazer esta dimensão da pobreza para um desígnio nacional que, de certa forma, a todos envolva e a todos envolva na resposta. Gostava também de refletir um pouco sobre a questão da medida que agora conhecemos, embora ainda não conhecemos o plano da ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza em detalhe relativamente aos gestores de caso, e para assinalar que é uma medida que nos parece absolutamente essencial do ponto de vista da organização daquilo que é a resposta, que vai no sentido correto de aproximar a resposta das pessoas e, portanto, em proximidade, envolvendo as autarquias, o mais possível também na construção daquilo que é a própria resposta, mas que apresenta aqui dois riscos que eu creio que sejam importantes refletir. Um primeiro é a excessiva individualização da situação de pobreza, ou seja, nós ainda assistimos muitas vezes a situações onde há processos de estigmatização, de culpabilização, de certa forma que geram também autoestigmatização e autoculpabilização por parte das pessoas, e é importante que uma medida que procure individualizar a resposta não, de certa forma, reforce esta ideia de que a pobreza, a situação de pobreza de uma determinada família é um problema individualizado e dessa família, e isso deve ser tido em consideração, tal qual a força de trabalho que vai estar associada a este trabalho. Mesmo que nós continuemos, e esperamos que sim, a diminuir as situações de pobreza, e que quando se generalizar esta medida tenhamos, enfim, 1.200.000 pessoas, 1.300.000 pessoas lá para 2026 no caminho de redução, e se, enfim, este gestor de caso for um gestor de família, estaremos sempre a falar de talvez 400 e algumas mil famílias que terão um gestor de caso. E se pensarmos em que cada gestor de caso tenha uma família por cada hora de trabalho numa semana, que provavelmente já seria um rácio muito elevado, estaríamos a falar de uma força de trabalho de 12.000, 13.000 profissionais. É importante pensarmos sobre isto, porque efetivamente eu creio que nós falhamos às pessoas em situação de maior vulnerabilidade quando as próprias instituições, as próprias organizações e muitas vezes os projetos sociais que lhes procuram responder são também eles muitas vezes precários e muitas vezes vivem na situação de vulnerabilidade. E nós temos essa realidade, infelizmente, em Portugal. É que parte da intervenção social e das próprias instituições que a promovem vivem em situação objetivamente de precariedade, e num trabalho exposto a desafios muito significativos de elevada complexidade, ao invés de muitas vezes termos profissionais muito reconhecidos e valorizados, com maior possibilidade de autocuidado, com maior possibilidade de formação e desenvolvimento profissional, temos muitas vezes profissionais com muito baixas remunerações, com muita descontinuidade da sua intervenção, com muita rotatividade e saída, quando era muito importante reforçar a continuidade e a relação que é estabelecida. E, portanto, esta medida tem que responder também àquilo que é a valorização do setor social em Portugal, à valorização das lideranças, à profissionalização, à introdução de uma dimensão técnica e, essencialmente, responder com mais evidência científica àquilo que é este grande desígnio em Portugal, não esquecendo, só para terminar, Ricardo, o papel importantíssimo que tem o combate à pobreza infantil, desde os primeiros anos de vida, o período dos 0 aos 3, da gravidez, das creches, da qualidade dos ambientes educativos de creche e da redução da pobreza nesta faixa etária é absolutamente essencial para nós reduzirmos os ciclos intergeracionais de pobreza que assolam o nosso país.